Venho, olá, venho aqui hoje, falar do caso clínico do sexto semestre de Medicina Veterinária, onde com a disciplina de núcleo, de interdisciplinaridade, 5, com a docente Luana, como a docente a doutora Luana Figueiredo. Os discentes são Caio César, Jackson Rocha, Messias Pinto Souto, Matheus Chagas e Viviane Vilaruca. Então, vamos começar aqui. Nosso caso clínico vai falar de suínos, o qual nós podemos descrever, demos o nome, o tutor deu o nome na nossa anamnese, veio até nós essa anamnese, esse caso com a senhora Porquinha, a qual tinha 8 meses, é um suíno, doméstico, criado de maneira rústica, em instalações bem comuns para a região nossa do semiárido, não sendo, no máximo tendo um piso bem encimentado, mas com uma estrutura que não segue os padrões, de legalidade da criação. Então é um criado doméstico e o animal pesava 26 quilos e a queixa principal do tutor é que o animal apresentava um estágio de diarreia crônica, e perca de peso acentuado. Então, é onde foi nos falado dessa doença, de maneira bem resumida. Então, a senhora Porquinha é uma suína de criação doméstica, foi levada ao veterinário, no hospital veterinário da Univet, devido a um histórico de diarreia crônica. A perda de peso progressiva, o proprietário relatou que a porquinha estava apresentando fezes aquosas e esverdeadas há aproximadamente 3 semanas. Além disso, ela estava ficando cada vez mais magra, apesar de seguir uma alimentação minimamente bem nutrida. Ela era alimentada com ração apropriada, comprada comercialmente. Então, é um animal que apresentava uma queda de peso mesmo se alimentando de uma alimentação adequada, segundo o próprio produtor. Não se consultou, não foi consultado se essa ração tinha sido elaborada por um veterinário ou zootecnista, mas se pressupõe que sim, porque é uma ração que foi comprada comercialmente. Então, se tem esse quadro como uma verdade, segundo o próprio produtor. Então, o histórico médico, o histórico da doença, o animal não tinha histórico médico significativo anteriormente, foi pedido o histórico mais detalhadamente do passado do animal, se tinha acontecido alguma alteração na ração, se o animal tinha sido exposto a alguma variável ambiental, e o tutor negou com veemência todas as perguntas feitas. E o animal foi criado na propriedade desde o nascimento e não veio externamente, não veio de outras criações, sanando alguns prognósticos que poderiam ser o problema, a porquinha vivia, em uma criação doméstica junto com outros suínos, como falei, uma criação bem rudimentar, apesar de ter algumas coisas de mais tecnologia, como um piso encimentado do animal, não era criado no barro, então ele é criado num piso cimentado, com instalações minimamente higiênicas, minimamente. A ração comercial e tem acesso à água potável. Não nos foi falado se a água era tratada ou não, isso levantou um certo questionamento para nós, o tutor não nos falou qual era a procedência, falava que ela vinha de um curso d'água que tinha ali próximo, um barreiro que ele tinha, e pegava a água lá e dava para seus animais. Não era a água que ele mesmo bebia, era a água que ele pegava no barreiro e dava para seus animais. Não há relatos de contato com os suínos em outras propriedades, e
o exame físico que foi averiguado apresentou-se desidratação, animal com uma perda de peso significativo, né? O TPC acima de 4 segundos, né? Mostrando as mucosas minimamente pálidas, estavam pálidas as mucosas. A temperatura corporal estava dentro da faixa da normalidade, né? 39 graus Celsius. Apresentava letargia, o animal já estava bem debilitado, né? Apresentava um estágio de fraqueza, de diminuição, com um score corporal de 3,5. Foi avaliado assim. Não foram observadas anomalias afetando outros sistemas, como o sistema nervoso, não foi visualizado nesse sentido. Só mesmo a queda de peso acentuada, sem uma melhora mesmo diante de uma ração comprada no comércio. E os sinais clínicos, que foi um dos relatados e posteriormente analisados, foi a diarreia líquida do animal, desconforto abdominal que o animal sentia ao toque. Então, o emagrecimento, né, acentuado dentro dessa faixa de 3 meses, ele apresentou uma queda de peso mesmo, onde se tinha uma ração, onde o animal se tentou alimentar o animal um pouco a mais e o animal não apresentou qualquer melhora. E com esse estágio de desidratação. Essa doença pode ter outros poréns que é muito subjetivo. Então, foram pedidos alguns exames parasitológicos, como o método de Fauci, né, e a flutuação centrífuga e imunofluorescência, a fim de buscar qual seria possíveis parasitas, vírus, bactérias, alguma coisa do tipo, que poderia estar causando essa problemática, né, que o animal se encontrava. Então, aonde tivemos o diagnóstico que mostrou nesses exames, aí é o exame, né, mostrando pela uma lâmina, essa segunda imagem, essa primeira é fazendo um filtrado, né, onde as amostras fecais foram coletadas e enviadas para análise laboratorial, de acordo com os exames solicitados. A análise revelou que apresentava cistos de giardia nas amostras fecais. Não foi encontrada a giardia, mas sim os seus cistos nessas amostras, como podemos aqui averiguar nessa lâmina. Uma vez analisado isso, aqui a gente tem uma imagem mais de perto, né, desse diagnóstico, aonde se presumiu a confirmação de giardia, né, onde foi possível observar a presença dos cistos da giardia nos exames solicitados, que foram anteriormente falados. E a giardia, né, como diagnóstico, aqui a gente tem uma foto mais aproximada de como é o jeito dela, né, o jeitão dela. E a giardia é um parasita unicelular que causa doença, conhecida como giardíase. Giardíase, né, melhor falar. É um dos parasitas intestinais mais comuns que temos aqui. Então, a giardíase é transmitida principalmente através da ingestão de água. Isso é um dos pontos que a gente frisou nessa apresentação, onde não se tinha a qualidade e essa água poderia ser contaminada. Não foi feito o diagnóstico na água ainda, uma cultura bacteriana, uma busca por cistos nessa água, mas que se tem uma leve, posso dizer assim, uma leve certeza que pode ser na água ou então na comida do animal, que também não foi analisado a ração que esse animal comeu ou se esse animal tinha acesso a outras fontes alimentares, porque o tutor não nos negou quando foi perguntado. Então, a transmissão pode ter ocorrido pela falta de higiene, né, nesse trato desses alimentos, se esses suínos eram alimentados com outras fontes de alimento, não nos foi relatado, e quando perguntado foi negado. Então, a gente tirou isso do diagnóstico, mas é um possível contaminante. Uma vez que, caso a gente procure um histórico e uma análise
ambiental, de todos os fatores que possam ter havido a essa contaminação pelos cistos da giardia, a gente possa realmente ver de onde surgiu esse parasito. Então, uma vez ingerido, né, esses cistos, né, eles passam pelo intestino. Uma vez o intestino fazendo a quebra, né, dos cistos, surge as giardias, né, e os trofozoítos, que aderem à mucosa do intestino delgado, causando inflamações e pequenas lesões e danos na mucosa intestinal desses animais, né, onde o diagnóstico da giardia geralmente foi feita por meio de análise que amostrou de amostras fecais, como já foi mostrado aqui anteriormente naquele exame. Isso resultou nos sintomas como diarreia aquosa, a dor abdominal, a flatulência, né, náuseas, vômitos, perda de peso. E em casos mais graves pode ocorrer até a desnutrição e, se persistir, quem sabe não, possa vir a complicar, uma vez que essa mucosa é danificada, abrindo espaço para outros agentes a vir a contaminar esse animal. Aqui temos um pequeno ciclo, né, da giardia, onde mesmo que o animal coma os trofozoítos na forma que a gente vê aqui, ele já adulto, né, esse unicelular, ele na forma ele não causa problemas, mas sim os cistos que são gerados. Então, aqui a gente tem um pequeno esqueminha onde mostra toda essa contaminação do animal. Ingere esses cistos, ele vai para o trato digestório, onde é expelido posteriormente e contamina outras fontes de alimentos e água, né, e outros meios, para que não se tenha esse cuidado, né, da higiene é fundamental para esse ponto. Aqui a gente tem uma imagem mais próxima, né, onde mostra os 2 núcleos da giardia, né, e os flagelos que saem dela, né? Ela parece bem uma pera, né? Uma pera cheia de cabelo. Eu gosto de falar assim, que ela é toda cheia desses pelinhos, desses flagelos, e aonde ela tem essa mucosa aí onde a gente está vendo mais esses 2 núcleos, onde ela se fixa no intestício do animal, na parte mucosa do sistema digestório, e causa danos se alimentando do sangue desses animais e causando todos esses sintomas que a gente pode ver. Uns diagnósticos diferenciais, como foi bem falado, que o animal passa a ter sintomas muito parecidos uns com os outros, então pode ser ela ser confundida com E. coli, né, com clostrídeos, coccídeos, vírus gastrointestinais, vírus diarreico e até eumintos também pode ser sugerido como diagnóstico diferencial, né? Então, e o tratamento, né? Bem, o tratamento será iniciado com o uso de medicamentos antiparasitários, como o fenbendazol e albendazóis, né? Então, os albendazóis são um dos tratamentos mais indicados para a giardia. Então, a propriedade será orientada não só pela vermifugação desses animais, os antiparasitários que serão administrados, mas sim a propriedade será orientada também sobre a dosagem adequada e o período de tratamento necessário para que se tenha êxito nesses tratamentos. As medidas de higiene também têm que ser adotadas, porque não adianta simplesmente você ir no efeito e não ir na causa diretamente. Então, a limpeza dessas fontes de água, dos alimentos, tem que ser verificada para que possamos ter um êxito nesses tratamentos. Então, a oferta de água limpa tratada para os animais e a remoção de dejetos das instalações, né, onde o animal pode também estar se alimentando desses dejetos, né? Não sabemos como é a periodicidade de limpeza dessas instalações. A prevenção também pode ocorrer pela vacinação, uma vez que esse animal foi levado até a fazenda e não foi feita a visita
para essa fazenda. E sim, o animal foi até a faculdade e todos os relatos que tivemos foi vindo oriundos do produtor. Então, essas são as nossas referências. Já desde então agradecemos, né? E fico até uma próxima e obrigado.